Estamos aqui. Esperamos por muito tempo para esse momento. Na verdade, nós vamos aguardar um pouquinho a entrada de algumas pessoas que farão parte conosco deste pré-lançamento do livro Escatologia Bíblica sem a influência de Scofield. Glórias a Deus. Está aqui. Pastor Flávio já deu uma entrada aqui, dando um glória poderoso. Glórias a Deus. Primeiro de tudo, sem entrar em qualquer questão, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento a Deus. Agradecimento de todo o coração. Porque são 40 anos pesquisando aqui e ali, lendo, relendo, ouvindo, escrevendo, enfim, sempre trabalhando com essa questão e outros temas, outros assuntos pertinentes dentro da Bíblia Sagrada. E aprove a Deus, ele me dá essa oportunidade de escrever também este livro, que serão feitos em 3 volumes, volume 1, volume 2 e volume 3, para não ficar tão denso e tão grande, porque aí você tem que ter um dinheiro muito bom, coisa que eu não tenho. Então eu preferi fazer em 3, em vez de fazer um livro de 500 páginas, 600 páginas, eu preferi fazer é, 3 livros. Isso até por ajuda do meu companheiro, pastor Ailton Bezerra, da editora Crescimento, que me deu a dica de fazer, a sugestão, melhor dizendo, de fazer 3 volumes. E aí eu prontamente aqueci e disse, vamos lá, vamos dessa, tá? Então eu gostaria de fazer oração com todos vocês, e assim as pessoas já estão entrando. Eu estou aqui com o evangelista Johnny, tá? Boa noite, Johnny, para você também, com a nossa querida Nora Isabel. Estou com o meu evangelista Anderson, lá de Queimados também. Estou com o pastor Alexandre Fernandes, também com o pastor Flávio Constantino. Deus abençoe vocês. Façamos uma oração nesse instante para a gente dar início a este momento. Para mim, um momento enorme de grandes bênçãos, um momento marcante na minha vida. Oremos então. Pai Celestial, nós te somos gratos, ó Pai. Eu te sou grato, Pai, por tudo aquilo que tu tens eh, dado a mim, sem nenhum tipo de merecimento, mas acredito que por conta do sacrifício de Jesus e por meio dele e através dele, essas bênçãos gratuitamente chegam até, até nós, a cada um de nós. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado. Obrigado por esses 40 anos de pesquisa, de ensino, de escrevendo, ouvindo, pesquisando, enfim, Pai, buscando cada vez mais entender, ó Deus, a tua palavra. E sei que ainda me falta muita coisa, um caminho enorme a ser percorrido, Senhor, porque o poço, como já dizia Paulo, quando ele prescruta um pouco a tua sabedoria, ele diz que o poço é muito fundo, tão fundo que ele não pode ter nenhuma percepção, ter nenhuma compreensão, porque a tua sabedoria é profunda, Pai. Ó Deus, mas, Senhor, aquilo que já entendi só me leva a uma conclusão, que eu sei
que ainda não sei absolutamente nada para dizer que nada sei. Mas, Senhor, tenha misericórdia e que este livro não seja apenas mais um, mas seja um livro que leve as pessoas a, a gostar do conhecimento, a querer saber mais, a entender mais e, fundamentalmente, Pai, conhecer mais a Ti e a Tua palavra. Este livro não é apenas um livro para falar sobre associações entre as profecias e os fatos ocorridos na atualidade. Este livro não é para gerar nenhum tipo de expectativa, não tem nenhuma datação para a segunda vinda de Jesus. Este livro, oh Deus, será um livro que possibilitará às pessoas que desejarem assim, ao lê-lo, desejarem seguir a sua caminhada de pesquisa, de busca, de aprofundamento, de imersão. Ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que tudo que nós estamos escrevendo, estamos terminando de escrever, cai em boas mãos. Cai em boas mãos, ó Pai. Crítica nós queremos receber, críticas que nos construam, críticas que possibilitam o nosso avanço e o nosso crescimento, desenvolvimento, críticas realmente construtivas, ó Pai. Ó Senhor, e aqueles que não querem entender nada, não querem saber de nada, acham que a letra mata, ó Deus, que estes de alguma maneira sejam também alcançados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloco diante do Teu altar o meu agradecimento, a minha total gratidão, profunda gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes na nossa vida. Obrigado pelos meus filhos, pela minha família, pela igreja que estou pastoreando, por todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo. Enfim, nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Glórias a Deus. Pois bem, estamos então aqui para o lançamento do livro Escatologia Bíblica sem a influência de Scofield. Eu começo a dizer o seguinte, que a escatologia deve ser lida como todos os outros temas bíblicos, com todo temor, como se você estivesse pisando em terreno sagrado. Como Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando é terra sagrada, é terra santa. A escatologia é um desses temas saborosos, suculentos, que a gente pode pesquisar na Bíblia Sagrada. E chama muito a nossa atenção porque é um tema que já causou nos anos 70 um verdadeiro frisson, um rebuliço muito grande no nosso modo de entender o mundo, de entender questões que têm a ver com o futuro, que têm a ver com utopias, com ideologias, embora a escatologia bíblica ela nada tem a ver com utopias, porque a escatologia bíblica ela já traz consigo a ideia de paraíso, a ideia da finalização de todas as coisas, céu, Deus, enfim. Então nada tem a ver com utopias, assim como também nada tem a ver com ideologias, embora nós vamos ver algumas coisas sobre isso ao longo do texto que nós escrevemos.
Quando a gente chega lá no Antigo Testamento, você vai ver movimentos interessantes sobre isso, como o movimento dos sacerdotes, movimento sacerdotal, e o movimento que a gente chama o movimento dos pobres, também dentro da visão escatológica dentro do Antigo Testamento. Mas o que eu quero dizer para vocês, e o meu objetivo, é que por que eu estou escolhendo esse tema? Escatologia bíblica sem a interferência de Scofield. Porque eu penso, é uma questão de fórum íntimo, que este homem chamado Scofield, ele trouxe, não posso dizer, não posso julgá-lo, não posso condená-lo, mas ele trouxe uma série de ideias discrepantes de toda a Bíblia Sagrada. E essas ideias não só solaparam outras ideias, como inseriram dentro da teologia escatológica elementos alienígenas, elementos não fundantes, elementos literalizados que a gente jamais poderia ler como nós lemos, ou seja, fomos incitados, fomos pressionados a ler a Bíblia desse jeito. Eu tenho hoje 47 anos de ministério. Vou para 36 anos de pastorado. E sempre estive nas escolas bíblicas, sempre estive ouvindo aqui e ali, lendo livros. Trabalhei na CPAD, numa editora confessional. Chegou para mim dezenas e dezenas de livros sobre escatologia, principalmente no momento que efervesceu tudo isso. E, por exemplo, eu tive escritores como Lawrence Olson, Eric Bergston, eu tive João de Oliveira, que foi inclusive o meu professor de escatologia em Pindamonhangaba, em São Paulo, no seminário interno, e Armando Chaves Cohen também, tive o livro dele em minhas mãos, fiz até as primeiras leituras no Copdesk e tal. E no final nós tivemos aí o Severino Pedro também escrevendo alguma coisa nessa área de escatologia, Apocalipse versículo por versículo, pegando carona aí no Champlin, enfim. E interessante, e Antônio Gilberto também, Antônio Gilberto que foi um ícone das Assembleias de Deus, já está com o Senhor, e escreveu sobre essa matéria, tanto Daniel e Apocalipse, como também um livro sobre escatologia propriamente dito. E, finalmente, quando eu estava ali, e eu dava aula também em seminários sobre esta matéria, e sempre acompanhando a mesma linha, até que você começa a estudar, a fazer comparações e a ver ter uma outra visão das coisas, entender de outra maneira, se aprofundar mais. E aí, quanto mais você faz esse movimento, você vai se afastando desse primeiro ato da sua pesquisa sobre escatologia. Nós temos sempre o primeiro ato, né? No segundo ato, a gente já tem um distanciamento de tudo isso. Eu vou dizer por quê. Porque no primeiro ato, nós somos extremamente crédulos, então tudo que se fala, a gente compreende como verdade nua e crua, verdade verdadeira, sem se levantar qualquer tipo de questão, porque você está lidando com dogmas, com verdades absolutas. E foi com isso que eu convivi por anos e anos. Mas nesse primeiro ato eu assimilei tudo, absorvi tudo, aprendi tudo que me era dito, me era ensinado. Eu que bati muitas apostilas sobre escatologia do João de Oliveira, que eu considero
para a minha vida, né? O homem de maior espiritualidade, de expressão, de maior espiritualidade que eu conheci em toda a minha vida cristã, no meu ministério, em toda a minha vida cristã. Carreguei a pasta dele por muito tempo. Ele que teve uma experiência de arrebatamento, acredite se quiser, eu acreditei naquele homem profundamente, na experiência que ele teve, juntamente com a oração de J.P. Colenda Lemos, que quando ele estava morto, orou por ele e ele ressuscitou. E ele conta então o que aconteceu no pós-morte. Enfim, era um homem fantástico na expressão da sua espiritualidade, mas de quem eu também divergi em alguns pontos bíblicos que ele passava na aula, e eu discordava desde aquele tempo, eu já discordava de algumas coisas. Mas enfim, nesse primeiro ato foi importante aprender, compreender o que eles estavam dizendo. Na verdade, são homens próprios, são homens é, a quem a gente deve todo o nosso respeito, mas que erraram fragorosamente nas suas posições e nas posições de escofieldianas, que eles reproduziram com força total, alguns com palestras e outros escrevendo livros e dando também palestras aqui e ali. Nós tivemos erros clamorosos na área da escatologia, justamente porque a tendência, e aí eu vou dizer a razão, quando nós estudamos escatologia, nós podemos estudá-la de duas formas. Eu coloco assim, duas formas. Primeiro, uma forma, eu diria, confessional domesticada. Uma forma onde você apenas ouve e reproduz. Você apenas ouve e diz a mesma coisa. Tanto é que todos os livros confessionais, o primeiro que se escreve sai à frente. E todos os demais que vêm após ele são a mesma coisa, são repetições, nada muda, até porque em editoras confessionais você não pode escrever qualquer coisa que divirja do outro. Você tem que acompanhar a ideia, você pode até ampliar um pouquinho alguma coisa, mas você tem que acompanhar a ideia. O fundamento está ali, está estabelecido. Então, existe essa maneira. Só que esta maneira, você tem uma tendência muito grande, é uma maneira perigosa, porque ela não é exegética e nem hermenêutica. Ela é perigosa porque você apenas reproduz o que se está falando e sem critérios, sem fazer abordagem, sem fazer réplicas daquilo que você está lendo. Enfim, é muito perigoso e você termina entrando nessa situação de tentar encontrar associações entre profecias bíblicas do Antigo, principalmente do Antigo Testamento, com fatos que estão acontecendo nos dias atuais. E o que você vai ler no livro Escatologia Bíblica sem a Influência de Scofield é justamente essa questão de você nostradamizar, essa nostradamização. O que é a nostradamização? Essa tendência. Essa tendência é feita justamente sem a presença de uma boa exegese, sem a presença de uma efetiva hermenêutica. E você nostradamiza. O que é nostradamizar? É você tentar associar fatos atuais com profecias bíblicas, ou dizendo que as profecias lá do Antigo Testamento estão dizendo sobre fatos que estão acontecendo hoje. Tem que se ter muito cuidado mesmo, para a gente não errar demais. Foi assim que nós erramos quando alguns escreveram sobre a besta, dizendo que era um computador em Bruxelas, quando escreveram sobre as 70 semanas de Daniel, e principalmente sobre os 10 pés da estátua da visão do monarca Nabucodonosor, e que esses 10 dedos da estátua representariam o mercado comum europeu.
e quando chega, que hoje é a União Europeia, e quando chegasse aos 10 dedos, então o que aconteceria? A vinda do anticristo. Isso foi apregoado muito. Você também tem Abraão de Almeida, não citei, que escreveu o Gog Magog, vendeu absurdo em livros na época em que ele escreveu, e todo mundo queria saber, porque ele associou Ezequiel com os fatos que estavam acontecendo na época, e isso aí foi um estrondo, vendeu muita coisa, virou um livro sazonal. Não era nem pelo conteúdo dele, mas sim porque ele apresentava algumas respostas ou tentativas de resposta aos fatos que estavam acontecendo naquela época. Mas depois você comparando, fazendo uma comparação exegética, você vê que eram apenas absurdos. Você tem O Plano Divino através do Século, um livro que foi traduzido pelo Lawrence Olson, que é um livro que vinha com ele um mapa enorme das dispensações, e que parece que toda a história do mundo estava ali concentrada e sintetizada de tal forma que você não precisava olhar para nada e para ninguém. Era só olhar para aquele mapa e a história toda do mundo, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, o último versículo, tudo estava condensado ali naquele mapa. E foi um erro muito crasso achar que naquele mapa você tinha toda a história do mundo ali condensada. Não é bem assim. Depois o Lawrence Olson avançou e foi parar numa associação profética nostradâmica de quase praticamente o fim do mundo, quando ele escreveu um livrinho, que agora eu esqueço o tema, mas foi um tema: alinhamento dos planetas. Esse era o tema, alinhamento dos planetas. Então, se escreve esse livro dizendo que em pouco tempo ele não datou nada, mas disse que poderia acontecer a qualquer momento o alinhamento dos planetas e essa Terra desapareceria. E foi um estrondo quando isso aconteceu. Mas, além disso, a gente ouvia aqui e ali em palestras pessoas pegando textos do Antigo Testamento e fazendo uma correlação que não existia, como em Naum, sobre os carros, em Naum, carros velozes, carros com aparência de relâmpagos, e aí eles associavam os carros atuais, velozes e tudo, quando o texto está falando de uma outra coisa, a invasão da Babilônia, com os carros babilônicos, carros de guerra da Babilônia, daquela época, nada tinha a ver com hoje. Como pegar o livro de Sofonias também, como pegar o livro de Obadias e fizeram correspondência com fatos para responder a situações que estavam acontecendo, mas tudo não serviu para nada senão nos tornar pessoas quase que céticas com relação a esses dados proféticos, essas posições proféticas, a esses escatologistas que eu diria que estavam totalmente na contramão da Bíblia, na contramão da palavra. E este livro que eu estou escrevendo é resultado de toda essa experiência vivida dentro. Eu fui do Conselho de Doutrina da Assembleia de Deus por muitos e muitos anos. Estive ali convivendo com todos esses aspectos doutrinários, né? E vi que a gente precisava de muita coisa já naquele tempo, de mudar algumas coisas e acrescentar outras que não havia. Isso foi ruim. Outra coisa também que me fez escrever esse livro foi a interpretação que se fazia do reino de Deus. Primeiro se dividiu o reino de Deus em duas partes, reino dos céus e reino de Deus, como sendo coisas completamente diferentes. Hoje, e a própria editora já escreveu lições dizendo que as duas coisas são semelhantes, são sinônimos, não há diferença nenhuma.
Depois começaram a dividir o evangelho da graça e o evangelho do reino, como se fossem duas coisas que aconteceriam em períodos diferentes. Meu Deus! Por não entenderem a, a visão do reino de Deus dentro da Bíblia, por passarem longe, muito longe, num distanciamento abissal sobre o reino de Deus aqui e agora, sem entender esse aspecto da presença do reino de Deus entre nós, principalmente quando esse reino se materializa na pessoa de Jesus Cristo. Ele e o reino eram uma mesma coisa. Ele sintetizou o reino, ele historificou o reino, ele concretizou o reino, ele materializou o reino. Então, quando ele está passando, é o reino que está passando. Quando ele está falando, é o reino que está falando. Quando ele está provocando, é o reino que está provocando. É o rei do reino que está provocando. E por nós não entendermos isso, nós terminamos criando um milênio. Um milênio que se cumprirá depois da grande tribulação. A igreja sairá antes. A igreja nada mais é, na eclesiologia feita a partir desse conteúdo escatológico, a igreja ela está dentro de um parêntese. A igreja pertence a essa interdição entre a 69ª semana e a 70ª semana. E há um parêntese aí. Quando se fechar esse parêntese, ou seja, o arrebatamento da igreja na ideia pré-milenista, dispensacionalista, e então começam a correr essa uma semana, dividida em dois períodos. Um período de 3 anos e meio, de uma falsa paz, onde essa pessoa do anticristo fará um acordo, e depois romperá com este acordo, e são 3 anos e meio de uma baita de uma tribulação até a presença de Jesus aparecer e romper com todos os inimigos de Israel. Enfim, e por não compreender isso, muita coisa foi falada, muita coisa foi ensinada e distanciada da palavra de Deus. Bem, a importância de tudo isso, além dessas questões, é que eu percebi, fazendo as minhas pesquisas, que o que de fato nos ocorre, o que de fato é ruim nessa leitura escatológica que a gente faz, scofieldiana, é que nós não estamos lendo a Bíblia da maneira correta. É só isso. Nós estamos lendo a Bíblia de uma maneira totalmente incorreta. E esse é o problema. O problema está no seguinte: se você ocidentalizar a leitura da Bíblia, você vai cometer erros crassos, dantescos, grotescos. Porque a Bíblia é um livro oriental. E se é um livro oriental, nós precisamos, acima de tudo, fazer uma longa pesquisa sobre esse mundo oriental. Principalmente lá pelo primeiro século, o que acontecia. A distância é muito grande, mas existem alguns livros que podem nos dar dicas, sugerir alguma coisa, como é que era a situação. Agora imagine quando a distância entre textos vétero-hebraicos, textos veterotestamentários, textos distantes de nós. O que acontece no seu contexto histórico, social, político, enfim. E se nós não fizermos isso, nós acabamos cometendo erros enormes. Isso é uma leitura que eu falei, uma leitura doméstico-confessional. Está dentro de uma corruptela que eu chamo de hermenêutica corporativa. Quer dizer, é uma hermenêutica ligada a um grupo, e esse grupo aceita daquela forma, interpretar daquele jeito o texto bíblico. Segunda maneira seria a maneira acadêmica. A maneira acadêmica é uma maneira muito mais segura, porque lida justamente com a questão do contexto, da exegese, dessa imersão que você faz
dentro de uma visão sincrônica e diacrônica do texto. E aí você percebe o momento em que o texto foi falado, em que circunstância ele foi falado, qual é a situação realmente, o que está por trás de cada palavra, o que, que o profeta queria dizer ao falar o que disse, em que se aquilo já se cumpriu, se aquilo não se cumpriu. Então, toda essa exegese que é mergulhada dentro de uma hermenêutica ampla, aí você vai seguramente ter mais condições de fazer uma boa interpretação do texto. E a gente vai, dentro de uma visão exegética e hermenêutica, a gente vai descobrir como é que os antigos pensavam o mundo na sua época. Como é que eles contavam o tempo, um erro terrível cometido pelo pré-milenismo scofieldiano é o erro da cronologização. O que é a cronologização? Cronos quer dizer tempo. Então, como eles interpretam o texto geralmente pelo lado literal, ele também interpreta o texto sem levar em conta essa particularidade, eu diria que é uma particularidade efetiva nos textos escatológicos, ou seja, como os antigos pensavam o mundo, como eles pensavam o futuro, de que forma eles contavam o tempo. Se a gente não levar em conta tudo isso, nós mergulhamos nessa cronologização. Não existe coisa pior do que você cronologizar os textos da escatologia. Porque em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer instante da história, dos períodos históricos, você tem a presença de escatologias. Eu sempre digo assim, por exemplo, se você começar a ler a Bíblia, desde Gênesis, você vai ver o seguinte, até o Antigo Testamento, até o final do Antigo Testamento, que deveria terminar em Neemias e não em Malaquias, mas dentro da nossa cronologia bíblica que está aí, Malaquias, ok. Então o que, que você tem? Você tem um povo que garantidamente a questão de mundo, de futuro para eles, está muito condensada a ideia dentro de uma perspectiva. Por exemplo, ser abençoado para um judeu na época do Antigo Testamento era ter longevidade, primeiramente, ou seja, era viver muito, porque ter parar no tempo e no espaço ou viver pouco era maldição e viver muito era bênção de Deus, era ser abençoado por Deus. Segundo, ter posteridade, ou seja, ter filhos. Tá? As pessoas que não tinham filhos no Antigo Testamento também eram consideradas malditas, não abençoadas por Deus, vamos colocar assim. Número 3, prosperidade. Prosperidade, a pessoa tinha que efetivamente ser uma pessoa próspera. Isso era todo o Antigo Testamento envolve as palavras nesse sentido, elas são envolventes. Elas dizem que as pessoas abençoadas por Deus são sempre prósperas. Então a prosperidade está ligada à bênção de Deus. E a maldição está ligada ao pecado, qualquer coisa desse tipo. E, em quarto lugar, era você habitar na terra prometida. Vejam que essas quatro coisas, quando eu disse longevidade, posteridade, prosperidade e habitar na terra de Canaã, na terra da promessa. Você pode perceber aí que não há nenhum lampejo de visão sobre um futuro mais extenso, um futuro mais longínquo. Você tem isso aí, era o pensamento deles. Aí você tem o que a gente chama de momento de explosão. Quando Israel vai para o cativeiro, quando ele sai, isso eu estou dizendo que ele já saiu do Egito, tal, está num outro instante da vida, ele vai para o cativeiro babilônico. Lá no cativeiro babilônico, nasce então uma visão escatológica. Nós temos pelo menos aí 17 livros
que a gente chama de pseudoepigráficos. Porque é interessante, a nossa Bíblia protestante, ela não contém os livros que a Bíblia católica contém. Nós fechamos o nosso cânon em 66 livros. Então não tem os 2 capítulos de Daniel a mais, não tem um livro de Judite, não tem o primeiro e segundo Macabeus. E outros livros, livros afins que estão dentro do Antigo Testamento, na Septuaginta, você tem isso. Mas na nossa Bíblia, nós não temos esses livros. E por quê? Porque houve um concílio onde tudo isso foi levantado e se percebeu que alguns livros ali falam de questões que ferem as doutrinas fundamentais e principais da Bíblia. Ok, é uma questão, não, nosso tema não é esse, mas quando for nós vamos falar sobre a importância dos livros, de alguns livros apócrifos e alguns livros pseudoepigráficos. Agora, os livros pseudoepigráficos, a gente chama, então esses livros entraram para nós como livros apócrifos. Para os católicos, são livros deuterocanônicos. E, além do mais, você tem os livros pseudoepigráficos, que são livros fenomenais para falar da escatologia. Quer dizer, é o pensamento de Israel quando está em tribulação, quando está em estado de opressão, ele está procurando saídas, e as saídas que eles encontram é a partir da literatura, de uma literatura de resistência. É uma literatura de resistência porque ela é, além de ser simbólica, ela é totalmente fechada para o entendimento daqueles que estão do lado de fora. Por isso que o apocalipsismo, por exemplo, é uma literatura completamente hermética, hermética para os de fora. Os de dentro estão entendendo a simbologia, os de dentro estão entendendo as colocações que estão sendo feitas, mas os de fora não entendem, uma vez que o texto está falando exatamente deles, contra eles. Você quer ver uma coisa? Nós vamos entrar nisso e você vai ver isso no nosso livro. O livro de Daniel, dentro da estrutura hebraica, ele não é profético, ele é histórico. Sendo ele histórico, as coisas se movem dentro de um outro aspecto. Você pode ver na Bíblia hebraica, na Tanar, você vai ver que o livro de Daniel ele entra como um livro histórico e não profético. Se é um livro histórico, então nós devemos fazer uma releitura muito forte. E por ser um livro assim, você tem uma crítica feita, mas ele não deixa de ser escatológico, nesse sentido. Ele faz uma crítica ao demônio da época em que ele está vivendo, que é Antíoco Epifânio, mas, na verdade, ele vai citar Nabucodonosor. Ele vai fazer alusão, vai fazer referência a um monarca que nada tinha a ver com a sua época. Exatamente, aí tentaram aproximar Daniel da época de Nabucodonosor e tal, mas só que Daniel não está escrevendo, e você vai ver isso no capítulo 11, capítulo 10 e 11, e um pouco do capítulo 12, você vai ver isso, que ele está escrevendo nesta época que foi fundamental de muita opressão para o povo de Deus, que foi a época de Antíoco Epifânio. E ele está batendo, está fazendo uma crítica, mas ninguém sabe de absolutamente nada, porque ele está falando de um outro monarca que nada tem a ver com a época em que ele está vivendo. Então é importante se saber isso e tantas outras coisas, porque você vai saber através desse livro, Escatologia Bíblica sem a influência escofieldiana. Então, como eu digo, no segundo momento que a gente faz a leitura escatológica a partir de uma visão acadêmica, nós temos elementos e ferramentas, instrumentos, para não cair exatamente nesse erro, que eu chamo de erro singular, se assim a gente pode chamar, uma ironia, um erro singular que se comete justamente instrumentalizando os textos proféticos para coisas como essas citadas já aqui. Então, é lógico
que a nossa crítica a isso é crítica embasada. Nós não fazemos críticas aleatórias, sem sentido, sem, sem nenhum tipo de argumentação. Fazemos crítica em cima da questão da argumentação. Deve-se levar em conta também, deve-se levar em conta também, se você fizer esse levantamento, porque as pessoas sempre dizem o seguinte, que nós tivemos 1800 anos de história teológica. E só no término do século XVIII, já entrando no século XIX, depois o XX, que você tem o frisson sobre o tema escatologia. Porque logo depois da morte dos apóstolos, você tem um outro período que entra na história, que é o período pós-apostólico. Nesse período pós-apostólico, você teve uma. Aí você tem. A perseguição de Nero já aconteceu, a morte dos apóstolos, depois vem a destruição de Jerusalém, com Tito, Vespasiano, destruindo toda Jerusalém, mortandade por todos os lados. A Via Ápia ficou cheia de pessoas penduradas em cruz e só a misericórdia, e pessoas que morreram de inanição, porque no próprio sermão de Jesus era para que as pessoas não voltassem para casa para pegar nada, mas fugissem para os montes. E não foi isso que aconteceu, eles encheram a cidade de Jerusalém, imaginando que seriam salvos, alguma coisa, e terminaram morrendo de inanição e de outras coisas terríveis, porque toda a cidade foi sitiada. Quer dizer, então você tem a morte dos apóstolos, a perseguição de Nero aos cristãos, você tem a diáspora que acontece. Aliás, vamos voltar. Você tem a perseguição, a morte dos apóstolos, você tem a destruição de Jerusalém, você tem a dispersão dos judeus a partir daí, e a mortandade de milhares de judeus. E a partir daí, a igreja ela precisa se institucionalizar para que ela sobreviva. E aí, em fazendo isso, você tem uma série de problemas já existentes na igreja. Você tem, de um lado, já o gnosticismo avançando por dentro da igreja. Você tem na epístola de Judas, você tem na epístola de João, primeira João, por exemplo, você tem já a presença do gnosticismo. O próprio Evangelho de João já foi escrito dentro dessa pressão gnóstica, e ele estava ali defendendo algumas coisas. Você também tem os judaizantes que pressionam bastante a igreja, então você tem problemas do lado de fora e você tem problemas do lado de dentro. Então você tem a presença dos chamados polemistas e dos apologistas. Apologistas que defendem a igreja dos ataques de fora e polemistas que defendem a igreja dos ataques de dentro. Porque, assim como sempre há ataques contra a igreja, na época a filosofia começou a ser tocada por isso e começou a atacar a igreja. Atacar a igreja dizendo que a igreja não tinha bons pensadores, não tinha intelectuais, eram pessoas cegas, eram pessoas analfabetas. Foi um ataque para todos os lados na época. E aí os apologistas, os polemistas se levantaram para defender a igreja, realmente. Aí depois disso, você começa a ter a presença dos concílios. Concílios, pelo menos 7 concílios se levantaram, e todos eles, primeiro, um para aproximar Jesus de Deus. O que era Jesus em relação a Deus? Aí chegaram à conclusão que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Depois, eles vêm com outros assuntos que têm a ver com a Trindade e tem a ver também com assuntos que são extremamente importantes, né? São extremamente importantes, mas são assuntos que você tem primeiro o Concílio de Nicéia, em 325, a relação de Jesus Cristo com Deus. Depois você tem um Concílio de Constantinopla, em 381, que ratifica a ideia de Cristo ser o Filho de Deus.
e condena o apolinarismo, que ensinava que não havia mente ou alma humana em Cristo. No terceiro, você tem o concílio de Éfeso, 431, que ele depôs Nestório, no nestorianismo, e proclamou a Virgem Maria como Theotokos, ou portadora de Deus. Você tem o concílio de Calcedônia. Este concílio repudiou a doutrina de Eutíques, conhecida como monofisismo. Escreveu e delineou a chamada união hipostática e as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, e adotou o credo calcedoniano. O segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553. Este concílio condenou os chamados três capítulos, obras e autores que foram considerados nestorianos. Era mais uma tentativa do imperador Justino I de reconciliar os cristãos monofisistas e que foi mal recebida no Ocidente. Quando o concílio foi aceito pelo Papa, um grande cisma seguiu. Depois você tem o terceiro concílio de Constantinopla, em 680 DC, depois de Cristo. Este concílio, realizado em 680 e 681, repudiou o monotelismo, uma doutrina que vinha ganhando amplo suporte desde que fora proposta em 638 pelo patriarca Sérgio I de Constantinopla, como uma nova tentativa de apelar aos cristãos monofisistas, afirmando que Jesus encarnado teria duas naturezas, a divina e a humana, mas teria apenas uma vontade divina. E, em sétimo lugar, você teria o segundo concílio de Nicéia, em 787. Em 753, o imperador Constantino V convocou o sínodo de Hieria e declarou ali que os ícones de Jesus não eram dignos e que as imagens de Maria e dos santos eram ídolos, iniciando o iconoclasma bizantino. O concílio em Nicéia serviu para restaurar a veneração e condenar a iconoclastia, que era a destruição dos ídolos. Então você percebe nos concílios que o tema escatologia não faz parte de nada disso. Então, de fato, só no século XIX, né, entrando no século XX, que você tem esse frisson. E por que acontece? Interessante que os judeus já tinham na sua cabeça as coisas muito bem resolvidas. E é por isso que quando você lê o Novo Testamento, você precisa, em primeiro lugar, saber em que terreno você está pisando. Primeira coisa, quando a gente estuda escatologia dentro do Novo Testamento, não vou pegar nem o Antigo agora, é você saber qual o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E o que Paulo estava falando quando escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, e depois, um ano depois, ele escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, porque estava havendo uma discussão em torno da vinda de Jesus. E eles criaram para si, a gente chama, não está escrito nada disso, mas a gente chama da teologia da iminência. Essa coisa de que Jesus vai vir agora, então venda que você tem, saia rápido, vá para o monte, corra para o monte e espere que ele já está se manifestando lá. Seria a visão que eles tinham da parousia, tá? A manifestação da pessoa de Jesus. E, e você tem que saber a datação disso aí. A data que foi escrita, o primeiro escrito do Novo Testamento. E depois disso, quando os evangelhos passam a ser escritos. Para que você tenha pelo menos uma noção temporal de tudo que tem a ver com a escatologia, porque senão você vai cometer erros. Imagine você colocar aí cronologizar os textos. Você tem que saber, por outro lado, também que todos os evangelhos que escreveram sobre isso, menos João, né? O Evangelho de João, tradicionalmente chamado, mas você tem Mateus, Marcos e Lucas. Você tem Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 e Mateus capítulo 24. Todos eles compilaram
ensinamentos que Jesus foi deixando ao longo da sua cruzada, do seu ministério. E quem compilou melhor tudo isso foi Mateus. Mateus foi o que melhor compilou. Né? Você vê o sermão escatológico de Jesus em Mateus, ele é fantástico. Ele tem começo, meio e fim. Já em Marcos, você tem alguns detalhes interessantes e uma síntese daquilo que escreveu Mateus. Agora, em Lucas, você tem alguns outros elementos que entram dentro desse sermão que são super interessantes quando ele fala sobre Noé e fala dos dias de Ló e dos dias de Noé e dos dias de Ló. Interessante, fazendo uma aplicação super, hiper interessante sobre a questão da vinda de Jesus. Ora, se a gente não tiver em mãos essa coisa da cronologia correta, você vai ver que você vai incorrer em erros terríveis, crassos, dentro da escatologia. Nós queremos corrigir tudo isso. A nossa visão é corrigir tudo isso. Mas, bispo, o senhor não vai falar das 3 linhas da escatologia, ou seja, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo? Vou, é lógico que eu vou falar. E tenho interesse em entrar nesses assuntos, mas não dar a esses assuntos a importância que as pessoas estão dando por aí. Nós vamos analisar antes a visão de reino de Deus, como ela é construída dentro do Novo Testamento. E por que ela é construída, essa aproximação de Deus ao povo. E essa constituição, vamos também saber, porque eu diria o seguinte, nós não temos muito tempo, nós já estamos chegando a 1 hora, nós não temos mais. É importante dizer para vocês o seguinte, que os nossos erros crassos que aparecem por aí, é em função de não saber o contexto histórico do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, por exemplo, eu vou dar dar uma parte, um toque aqui, uma pincelada aqui, para você entender. Por exemplo, quando nós pegamos a Bíblia, nós estamos lidando com tradução. E os grandes especialistas sabem que existem cerca de 60 mil erros de tradução comprovados na Bíblia. Obviamente, 99% desses casos não mudam o significado da passagem bíblica, porque é a omissão ou adição de palavras isoladas como e, também. Uma outra coisa, na língua hebraica, não há superlativo. O que eu estou dizendo? Para criar um superlativo, a expressão deve ser duplicada. Olha como é que era dentro desse contexto bíblico. Quando um hebreu queria dizer é o lugar mais sagrado, ele tinha que dizer entre os lugares sagrados, esse é o verdadeiramente santo. Porque o hebraico não tem superlativo. Para dizer a melhor das músicas, ele escreve a música das músicas, por isso o cântico dos cânticos. Ou seja, entre as músicas, a música por excelência. Dizer o que é mais íntimo para mim, o que é indispensável para mim, o que é realmente preciso, o que certamente me completa, se dizia lá no Antigo Testamento, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na verdade, o que Adão estava querendo dizer com essa expressão que para nós não faz o mínimo sentido? Tá? Ele queria dizer exatamente isso. Que Eva era. Ele queria dizer: você, Eva, é o meu coração, é a minha alma, é a minha vida. Minha vida. Era um elogio. Sempre quando a gente lê esse texto, a gente imagina que o que Adão estava querendo dizer quando disse esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Adão queria dizer? Queria dizer exatamente isso. Eva, você é o meu coração, você é a minha alma, você é a minha vida.
isso é um elogio que ele está tecendo. Por exemplo, a expressão ruar, que é espírito, que é traduzido, significa também vento, brisa, respiração, vida, força, movimento, espírito. Então, como você vê, ruar significa coisas tão diferentes quanto vento e espírito. Aí você pega Gênesis capítulo 1, versículo 2, e diz que o Espírito de Deus flutuava nas águas. Esse versículo pode, em hebraico, também significar que um forte vento soprava as águas. Porque a expressão ruar Elohim pode significar o Espírito de Deus, ou um vento forte. Apenas isso. Então, no Novo Testamento, esse erro idiomático é praticado em várias ocasiões. Por exemplo, em João 3,8, Jesus explica o que é nascer do Espírito. Lá ele brinca com os dois sentidos novamente e usa o vento como exemplo. Os escritos de Atos da Apóstolo, capítulo 2, versículo 1 a 4, fazem a mesma coisa novamente com o relato de Pentecostes. Significa que a gente tem que saber o que a gente está lendo quando a gente busca ler. Você quer ver um problema sério que aconteceu? Depois que o iluminismo tomou conta do mundo, veio a visão da radicalização da razão. A razão foi extremamente radicalizada. E aí foi o fim das metáforas. Foi o fim das metonímias. E que hoje você tem muito presente no nosso meio, na contemporaneidade. Mas com isso, o que acontece? As pessoas começam a ler as coisas pelo lado literalista. Então você tem realmente um problema sério acontecendo hoje, porque a gente vive lendo os textos sagrados como uma coisa literal. E, por assim dizer, quando você pega a escatologia e também o apocalipsismo, e há uma diferença entre apocalipsismo e apocalíptica. Apocalíptica é movimento. Apocalipsismo são os escritos. Tá? E você vai ver uma simbologia reinante no apocalipsismo. E se a gente não ler com cuidado essa simbologia e as metáforas que nela contém, você vai ficar perdido. Imagine, as pessoas sempre imaginaram, ao ler o texto do capítulo 13 de Apocalipse, que a besta que sai do mar é um Godzilla. A imaginação que as pessoas têm é que está saindo de dentro do mar um Godzilla. Mas não é Godzilla. É apenas aspectos simbólicos para falar uma coisa. Uma besta que sobe da terra, as pessoas têm a impressão de um verdadeiro monstro. E aí, se você ler literalmente essas coisas, você vai ficar apavorado, você vai ficar pensando mil coisas na sua cabeça. E o livro Escatologia Bíblica sem influência scofieldiana, você vai ter a condição de fazer uma leitura mais fácil. Muito mais fácil do que você pensa. Ah, bicho, o senhor não vai levar em conta também as escolas? Ah, sim, o preterismo, a escola preterista, a escola histórica, a escola idealista, a escola simbólica, a escola fenomenológica, a escola futurista. Sim, nós vamos passar por isso, mas também vou já adiantar que nós não vamos dar muita vazão para isso aí, porque parece que essas coisas terminaram colocando um emaranhado de situações em que as pessoas terminam ficando presas a essas situações. Nós queremos justamente sair de tudo isso e ter uma visão diferenciada de tudo isso. Então, eu quero agradecer a vocês de todo o coração. Estou aqui com meus amigos, olha, Daniel Gregório, tá? Deus abençoe Daniel grandiosamente, a missionária da nossa igreja, Miriam Nobre Lopes. Boa noite, Miriam, tá? O Flávio Constantino, parabéns, meu bispo.
A paz, meu pastor, vamos lá, Deus nos ajuda no entendimento. Marcelo Castilhos, a paz, meu pastor. Josias Pereira, da Kadosh, paz, meu líder. Tá? Estamos aqui com vocês, o Johnny, o Felipe Paz Teixeira, é sempre um prazer ouvir e aprender com suas palavras, meu nobre. O Vantuil, pastor, paz, pastor Vantuil, com a missionária Regina, para desejar sucesso, muito obrigado. A Maria Osório, Maria do Socorro Osório, que Deus abençoe nossa irmã, que foi membro da nossa igreja lá em Icaraí, muitos e muitos anos atrás. Jorge Luiz Lopes, sensacional, praticamente um segmento de aula teológica. Daniel Gregório, estou me sentindo em sala de aula do seminário. Tem aqui o ADME, Olavo Bilac. Escatologia bíblica é uma das doutrinas mais difíceis, se não a mais difícil, por tratar-se de um assunto que ainda não aconteceu. As interpretações equivocadas tornam-se naturais, pois correspondem, via de regra, ao conhecimento do momento. Na medida, vamos lá, em que o conhecimento se torna mais profundo, pois o mesmo é dinâmico, então a compreensão se torna mais clara. Perfeitamente. Jorge Luiz Lopes, realmente concordo contigo, tá? Jorge Luiz Lopes, não temos a visão divinal atemporal, espacial, que só o Criador tem. Logo, tudo que fazemos são especulações sobre em cima do que conhecemos, como bem disse. Ai, nossa irmã Silvia Diaconisa, parabéns. O Johnny, pessoal do grupo Domum de Estudos Bíblicos no WhatsApp, está presente aqui. Maravilha! Bem-vindos. O Anderson Carvalho, sim, Johnny. Amém. Tarcísio Silva, nosso diácono, paz do Senhor Jesus Cristo para todos, muito sucesso, Bispo Paulo César Lima, que Deus te abençoe grandiosamente, tá? Patrícia Araújo também, lá de Jardim Primavera, um abração, nossa irmã Patrícia, tá? A paz, Patrícia, o Johnny Verdade, Leonardo Iraguchi, Deus abençoe, meu mestre, que Deus abençoe você, Iraguchi, grandiosamente. Glórias a Deus. A net da irmã Miriam não está muito boa. Josias, pode deixar o meu separado. José Carlos Damasceno, a paz de Cristo. Diana Francisco, parabéns. Johnny, separa o meu livro. Vou separar, Johnny. E hoje, feliz dia dos diáconos. A todos vocês. Deus abençoe grandiosamente. E quero agradecer a todos vocês. E uma coisa a dizer o seguinte, sem sombra de dúvida, quando a gente estuda escatologia, você está estudando uma área que nós chamamos comumente de área especulativa. Então não há absolutos naquilo que eu estou escrevendo e vou ensinar a vocês, não há absoluto de maneira nenhuma. Nem poderei me ufanar em dizer que a minha ideia é a melhor de todas, é a verdadeira. Não, de forma nenhuma. Tem misericórdia. Não quero nem passar por esse caminho, nem fazê-lo de forma nenhuma. É apenas uma ideia brotada de estudos e estudos feitos ao longo de 40 anos. São 40 anos, não são 40 dias. Eu creio na segunda vinda de Jesus, eu creio no reino de Deus, agora e ainda não. Eu creio na salvação em Cristo Jesus, através do seu ato expiatório no Calvário, fazendo uma obra perfeita, uma obra completa e uma obra total. Não há nada a acrescentar e nada a ser tirado na obra de Jesus. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor virá para nos buscar na segunda vinda de Jesus. Mas nós vamos fazer uma análise sobre isso. Por exemplo, no livro você vai descobrir, será que nós veremos os nossos amados que já foram, nós veremos no pós-morte? Como é que os judeus do Novo Testamento pensavam o mundo? É aí que você tem que entender. Por exemplo, as três palavrinhas, quando elas apareciam sempre juntas, guerra,
pestes e fome. Quando essas três palavrinhas soavam nos ouvidos de um judeu do primeiro século, eles entendiam o seguinte, que iria haver uma grande tribulação, um momento muito e muito difícil, porém, seria neste momento que Deus iria se manifestar e começar tudo de novo. Quando, por exemplo, os judeus do primeiro século ouviam falar sobre o fim do mundo, eles nunca imaginavam como nós ocidentais, que achamos que quando o fim do mundo é acabar tudo, destruição toda, acabou, não sobra nada. Não. Os judeus tinham a seguinte perspectiva: fim do mundo seria fim do momento de opressão que eles estão vivendo e o estabelecimento da justiça. Ou seja, fim de um ciclo e começo de outro. Se imaginava assim. Então a gente tem que ter cuidado ao tocar nesses assuntos, e quando Jesus faz o seu sermão, né, ou essa compilação, essa junção no Sermão do Monte, nos três evangelhos, o que ele está dizendo e como o povo está recebendo do lado de cá. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ficar boiando para o resto da vida. O que era a ressurreição para o povo judeu? Meu Deus! Você vai aprender. Quantas coisas erradas nós falamos sobre ressurreição por nós não entendermos, passarmos de longe, mas muito longe, sobre a ideia que os judeus tinham de ressurreição, que é bem diferente da ideia ocidental que a gente tem de ressurreição. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai ter no livro Escatologia Bíblica sem a influência Scofieldiana, sem a influência de Scofield. Então, vamos parar por aqui, a hora já está avançada, mas que Deus abençoe vocês grandiosamente. E muito obrigado pela presença de cada um. Então, na quinta-feira que vem, aliás, nós vamos fazer o seguinte, porque quinta-feira é sempre o nosso culto. Vamos passar, e na sexta também é a nossa live sobre contradições. Vamos passar então para quarta-feira que vem, a segunda live sobre a apresentação do nosso livro, Escatologia Bíblica sem a influência de Scofield. Tá? Vamos passar para quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas e 30 minutos, nós vamos caminhar mais para dentro do assunto em si, para a gente se envolver com ele e entender tudo isso e retirar de nós todos os julgos que têm a ver com esses ensinos terríveis que estão por aí, que fazem mais amedrontar do que trazer esperança ao coração. Então você vai ver que mesmo nas palavras mais fortes que Jesus diz no Novo Testamento, ele está gerando no coração daqueles que o ouvem muita esperança. Por isso que Calvino, ao tratar sobre este assunto, sobre a vinda de Jesus, sobre a escatologia, ele é sempre otimista, ele não cria sinistroses, ele não cria hecatombes, ele não cria essa forma de Hollywood tratar os assuntos do fim. Nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Quando você pega o livro de Apocalipse e abre lá a revelação de Jesus Cristo, você tem que entender o que significa isso. O que era realmente. Aí você vai ver o que é céu e inferno dentro do Novo Testamento, dentro da visão dos judeus sobre esses dois pontos singulares. E se a gente não entender, a gente fica meio que perdidos. Mas que Deus abençoe vocês grandiosamente. Um abração para vocês. E é assim que a gente vai aprendendo, gente. Foram 40 anos da minha vida estudando sobre o assunto. E vou dizer mais a você. Não aprendi muita coisa, mas preciso mais daquilo que eu escutei no meu primeiro momento, no meu primeiro ato, como amante da Bíblia, pessoas que realmente gostam de ler e pesquisar. No meu primeiro ato, eu fiquei extremamente confuso com tantas informações, muito bem elaboradas até, mas sem nenhum peso bíblico.
A Bíblia desfaz exatamente todos esses nortes dados por um e por outro aí, sem fundamento algum. É a Bíblia que nos dá fundamento. E nós vamos fazer, nós vamos tentar fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica sobre, porque o que fizeram até hoje com a escatologia foi mais exegese do que exegese. E exegese é você fazer o texto dizer o que você está dizendo. E quando o texto nunca disse e nunca vai dizer o que você está dizendo. Isso é exegese. Então, vamos tomar cuidado com isso. Ela tem um elemento até positivo, a gente vai ver isso mais na questão da hermenêutica, também estou escrevendo um livro sobre isso, mas o fundamental aí é você deixar a Bíblia dizer o que ela tem para dizer, através dos seus aspectos espirituais, através dos seus aspectos sociais, históricos, referências do momento histórico em que o texto escreveu, e muita coisa que a gente pega, saca do texto para dizer o que ele disse, já se cumpriu, são profecias já cumpridas já há muito tempo, e a gente está meio que perdido sobre isso aí. Nós não somos preteristas absolutos de forma nenhuma, mas alguma coisa pelo lado parcial. Mas eu não quero rotular o meu estudo com esses pontos de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, porque se a gente rotula, acabou. Quer dizer, isso é preterismo, não quero saber não. Isso aqui é futurismo, não quero saber não. Então, nós estamos lendo a Bíblia com todo cuidado, com todo temor, para não dizer o que ela nunca disse nem vai dizer. Deus abençoe vocês, um abraço de todo o coração. Está aqui, ó, Marcelo da Conceição Almeida, meu pastor e mestre, amado, saudades, um forte abraço. Parabéns pelo lançamento do livro. Muito obrigado, Marcelo. Deus abençoe você. Enoque Pessoa, grande mestre. Deus abençoe você. Quem sou eu para ser mestre? Sou apenas um aprendiz, um mero aprendiz da palavra de Deus. E não é humildade falsa, não. É porque eu me vejo como um aprendiz apenas. Tenho muito que fazer para chegar a ser mestre. Mas que Deus abençoe vocês grandiosamente. Amém? Nos encontramos na quarta-feira que vem, às 20 horas, das 20 horas até 21 horas e pouco. Nós estamos aqui 1h13. Deus abençoe vocês grandiosamente. Domingo, estamos aqui na nossa live para a nossa Escola Bíblica Dominical online. Venha conosco. Estamos dissecando o capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, quando ali ele diz, edificarei a minha igreja. É dele a igreja, não é nossa a igreja. É ele quem edifica e não nós. Então venha conosco. E à noite, às 19h30, o culto da família na Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês grandiosamente.